Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Robson Denadai, trombonista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Rafael Manfrinato de Carvalho com a leitura dramática da obra Contas de Mar. Curta o nosso canal e compartilhe também. Contas de Mar é um livro de contos, meu primeiro livro de contos publicado, que reúne 17 histórias em volta do mar, dentro do mar, por causa do mar, e que se conectam entre si de alguma forma mágica, misteriosa, como fossem contas de um único colar. Daí o nome do livro. Embora pareçam essas histórias, num primeiro momento, independentes, autônomas, e em certa medida elas se completam e complementam nessa unidade do todo. Nesse ponto onde essas 17 histórias se encontram. E esse ponto de encontro, naturalmente aquático, marinho, tem uma inspiração numa história que surge para mim também de uma forma mágica e misteriosa, que diz que Iemanjá, Mãe Sereia, Rainha do Mar, essa presença feminina vinculada às águas, sobretudo às águas salgadas, né, desse planeta nosso, chamado Terra, mas que é muito mais mar do que terra, né, esse planeta água. E essa Mãe Senhora, para essa mitologia de matriz africana, muito presente aqui no Brasil, a dona de todas as cabeças, a mãe das mães, mãe dos homens, mãe dos peixes. Essa presença feminina, poderosa, traz no seu peito um colar feito de contas, e a história é a seguinte, de que quando alguma pessoa vive uma história de amor que é muito difícil e talvez por isso impossível naquele momento da sua vida, existe essa possibilidade de que a gente entregue esse peso, porque algumas histórias pesam, e às vezes pesam mais do que a estrutura que a gente tem para suportar numa determinada etapa da existência. Por mais que sejam necessárias e importantes, algumas histórias pesam. O amor, por mais maravilhoso que seja, por mais que seja ele a razão de tudo isso, ele tem o seu peso, tem a sua dificuldade e tem o seu tempo. Portanto, fica disponível essa possibilidade de que, diante de uma história assim complicada, a gente entregue essa história, esse amor, às mãos dessa mãe. E essa entrega pode ser através de uma rosa branca, que a gente leve até o mar e projete nessa rosa a história que faz com que a gente chegue ali, diante daquela imensidão do mar. E então a gente entrega essa rosa, e essa rosa é recebida
ou não pelo mar, e esse sim ou não há sempre de depender das nossas reais intenções, do fundamento por trás das nossas decisões, se são decisões de fato amorosas ou se são decisões desamorosas, né? Equivocadas. E quando aceitas essas rosas, essas flores brancas, elas são mais uma vez transmutadas, né? Ou seja, as nossas histórias se transmutam numa flor, e essa flor, uma vez recebida, se transmuta numa conta de um colar dessa mãe. E para o meu imaginário é como se essas contas fossem aqueles pesos de papel, bolas de cristal com uma cidade dentro, alguma paisagem e água e com brilhos que a gente sacode e acontece alguma coisa linda, sabe? Para mim é como se essas histórias ficassem contidas dentro de uma bola dessas de cristal, e essa bola compreendesse um mini mundo, um mini universo específico para aquela história, e essa história morasse a partir dali no colo de mamãe. E nesse colo, essa história pode tomar todo o tempo do mundo, com uma paz nossa, de que aquele colo é o melhor lugar do mundo, e que não há maneira daquela história estar sob cuidados melhores, né, do que esse cuidado de mãe, com todo o poder dessa mãe, toda a possibilidade desse amor. Então, a gente segue a nossa vida sem esse peso, em certa medida, até que a gente se desenvolva, até que passe o tempo da vida ou das vidas, e seja tempo de mais uma vez chegarmos ali naquela beira de mar, dizendo: minha mãe, acho que agora eu consigo. De repente seja essa hora de dar conta dessa história, desse amor. E então a gente retoma aquela conta, se reapropria disso, e a partir daí seguimos o caminho dessa vivência, dessa convivência. E é como se nesse meio tempo todo a história ficasse ali acontecendo, num contexto de paz, de harmonia e numa realidade simultânea, paralela, se a gente quiser. É essa história. E outras histórias me chamaram muito para esse livro, né? Como, por exemplo, toda a história do nascimento de Omolu, o Baluaê, e de seu abandono com um corpinho ferido, com chagas e uma situação um tanto quanto mórbida. E Iemanjá, essa mãe, notando essa vida, essa criança, né, esse nascimento, abandonado ali na sua beira, recebe essa criança, adota esse filho e o cria. Essa outra presença também muito forte, muito especial nessa mitologia de matriz africana, muito especial para nós aqui no Brasil e em tantas partes desse mundo. E dentre outras tantas relações, Iemanjá, como dona do mar e de tudo que compõe o mar, ela concede a Omolu, o Baluaê, a posse sobre a pérola, a sabedoria da pérola, essa joia produzida
em ambiente marinho, que nada mais é do que um processo de cura, de cicatrização, que transforma a dor, que transforma a opressão, um processo invasivo, ruim, doentio, em uma preciosidade toda rica, toda iluminada, toda brilhante, toda polida, né? E Omolu então recebe essa sabedoria e um manto de pérolas que reveste o seu corpo por baixo da palha da costa, que é o revestimento último dessa presença e o qual se costuma ver nas imagens e nos imaginários em torno dessa presença de Omolu. E essa ideia da pérola, então, como uma conta, como um colar que pode ser um colar de pérolas, em que cada pérola, ou seja, cada história, compreende, né, cada uma delas, um processo que envolve vivência, que envolve convivência, que envolve as dores inevitáveis desses processos, mas também sinaliza, cintila essa cura, essa cicatrização, essa transcendência e transmutação de um processo vivido e convivido inteiramente até que os ciclos se cumpram e a vida siga seu curso, seu fluxo, sempre também um fluxo de água. Portanto, é um livro que se apropria da água como uma metáfora urgente para o nosso entendimento de mundo hoje, que é um mundo natural, em que todos os elementos da natureza importam e comunicam a nós os seus ensinamentos a partir das suas concretudes e também dessas representações simbólicas, mas entendendo que a água, nesse momento, ela nos chega carregada de importâncias pela sua maleabilidade, pela sua habilidade de fluir, de contornar as barreiras, de moldar as pedras, de furar as pedras, de polir as pedras do caminho e de fazer o seu caminho com essa sabedoria de quem não se machuca, de quem envolve muito bem todos os obstáculos do caminho e chega à sua foz, da fonte à foz, no seu tempo, no seu fluxo. E talvez essa sabedoria aquática seja uma das qualidades que nos faltam nesse momento. E pensando também que a água em si, a água fatídica também, elemento vital, a nossa sobrevivência e a sobrevivência de toda a vida pulsante na Terra, né, nesse planeta nosso. Toda essa vida é muito dependente dessa água e uma água que vem sendo agredida e violentada, como tantos outros elementos da natureza e como tantas outras formas de vida presentes na natureza, entre elas a vida humana, que é oprimida e violada pelo próprio humano, né? que viola a si mesmo enquanto espécie, nessas nossas desigualdades e injustiças sociais, e viola também as outras formas de vida de nossos irmãos e irmãs que não encarnam um corpo humano, mas que são vidas irmãs desse nosso processo terreno e planetário aqui. Nesse sentido, o livro olha muito também para essas pessoas humanas
que normalmente não são vistas, não são reparadas, pessoas que chegam mesmo a serem invisibilizadas num processo histórico, num tempo contemporâneo, por situações diversas. E mais que isso, esse livro, ele quer tratar da miudeza. Embora ele seja sobre o mar, talvez a coisa mais imensa que nós tenhamos aqui na Terra, para nos referenciarmos, ele também tem uma estética do grãozinho de areia, dessa minúcia, dessa miudezinha, dos detalhes, das coisas que parecem não importar, parecem não contar, mas contam. Então é um livro que vai contar essas histórias por esses prismas, os prismas miúdos, miudinhos, né? É um livro que vai navegar por essas nuances todas, vai ondular com essas variáveis que parecem indiferentes, mas fazem, no final das contas, toda a diferença. Então, é esse o contexto desse livro, que foi contemplado pelo PROAC do ano de 2017 e foi lançado no ano de 2018, final de 2018. Um livro muito especial para mim, muito querido, muito importante para a minha história. Um outro detalhe desse livro curioso é que ele firma uma forma de escrita bastante peculiar, talvez. Eu me considero um artista, né, e dentro disso um escritor, e dentro disso e além disso um poeta que lida com a linguagem, com todas as linguagens, inclusive a linguagem verbal, inclusive a palavra, de forma livre e ampla e apontando para os lugares que se quer nessa livre fluidez. E nesse sentido, a minha escrita pode variar e varia muito, de texto para texto, de forma para forma, flutuando entre gêneros literários. Ou seja, eu gosto de transar a palavra e deixar que ela tenha o estilo que ela quiser ter, que eu quiser que ela tenha, que nós quisermos, que se manifeste naquele momento. Como a própria água, que assume diferentes formas também, num rio manso, num rio bravo, numa lagoa tranquila, que chega mesmo a espelhar com perfeição a imagem das coisas que estão além da água, a água escura que transforma em enigma tudo que a habita, a água translúcida que revela todos os acontecimentos internos, a água do mar, a maré que sobe, que desce, aquele mesmo canto de praia que num dia é quase uma lagoa e no outro é ressaca pura e água invadindo terra e destruição, violência e calmaria, paz e agitação. A água tem essa característica de pesar, de ser leve, de evaporar, de congelar, de ferver. E nessa expansão das metáforas da água eu entendo a minha relação com a palavra, a minha relação com a língua portuguesa, a minha relação com os idiomas todos que eu me atrevo a provar e praticar a minha maneira e a misturar. E a mistura disso tudo com o silêncio, que é para mim, de fato, a minha língua mãe. Eu sou um ser até que bem falante, mas
que me sinto mesmo à vontade quando estou em silêncio, quando estou quieto. E é o silêncio a língua mãe para mim. E é esse silêncio que eu tento levar para o texto. E é nessa alquimia que eu construo sempre a minha escrita, valendo-me então dessas misturas todas linguísticas, das palavras e da ausência delas, do espaço dessa falta delas ou do silêncio, e também de outras linguagens. Posso dizer, por exemplo, do quanto eu sou visual nos meus processos imaginários, né? Do quanto, quando eu componho uma canção, escrevo um poema, um conto ou um romance, do quanto eu penso o cinema, de certa maneira, e de como há uma busca por essas imagens na construção dos textos, e não só essas imagens vistas por olhos, mas imagens sinestésicas, compreendidas por todos os sentidos, também os olhos, mas ouvidos, e cada poro, cada pedaço de pele, cada possibilidade nossa de dialogar com o que há para o diálogo, e de aprender essas sensações, esses sentimentos, essa inteligência sensorial a partir dessas múltiplas possibilidades. Então são textos muito imagéticos também nesse livro, né, nos contos desse livro, e muito sinestésicos, muito sensitivos, sensoriais, sensuais também, por que não? Na minha perspectiva de sensualidade, esses textos são muito sensuais. E tudo isso para dizer que a minha forma de escrita pode variar muito, mas há um modo específico que tem se firmado na minha literatura e que, em Contas de Mar, ela se apresenta. É uma escrita com as letras minúsculas sempre, o que não é novidade no meu percurso. Alto Mar, meu primeiro livro de poemas, já contém essa estrutura, mas nesse formato que se convém chamar de prosa, a escrita em Contas de Mar também assume algumas características específicas, como, por exemplo, a ausência de qualquer pontuação que não seja o ponto final. Todavia, o ponto final em Contas de Mar, ele não é um ponto final. É uma recodificação da língua e dos seus sinais que se faz no livro, onde o ponto final se transforma num espaço. O ponto, ele é uma bolinha miúda. Então ele faz uma alusão a essa ideia de conta, de guia, dessa bola de cristal que contém ali um mini mundo, um mini universo, como as bolas e os cristais compondo esse colar da grande mãe. Portanto, o ponto é um espaço circular ínfimo dentro do texto, como se fosse um buraco negro, onde morasse ali o intertexto, estivesse ali quase que a entrelinha, né, um entre palavras, fosse a casa do silêncio. Então os pontos em Contas de Mar são espaços de silêncio, são lugares onde há um texto, um subtexto ou um sobretexto, um intertexto, um hipertexto, feito de silêncio, feito do meu encontro com a pessoa leitora, e em cada ponto uma narrativa se desenvolve à sua forma. Então, os pontos servem para isso em Contas de Mar. É uma recodificação que eu tento construir em cumplicidade com a pessoa leitora à medida em que ela avança nos contos do livro. E quando eu escrevi Contas de Mar, eu vinha de um momento de aprofundamento nos estudos do tambor, dessa herança africana presente aqui e no mundo
todo, né, pelo espalhar da diáspora, referência muito forte da expressão da matriz africana no Brasil, no mundo, de toda uma construção afro-brasileira. O tambor, para mim, é um elemento fundamental na cultura humana, na história do mundo. E eu, como Ogã e como aficionado pelas águas, pelo mar, me dediquei um tempo estudando essa relação com o tambor, sobretudo nos toques que são tocados no desenvolvimento dessa relação do ser humano com as águas sagradas, com as águas profanas, na relação das pessoas que habitam as regiões que existem em função das águas, culturas caiçaras, ribeirinhas, praeiras, praianas, culturas da costa, dos mares do mundo, dos oceanos, lugares por onde eu tive a sorte de passar e que estão de alguma forma representadas nesse livro, onde a escrita é também um esforço de musicalidade e pulso do tambor. O ritmo sempre foi fundamental para mim na literatura, fosse escrevendo poesia, fosse escrevendo prosa, fosse num contexto que se convém chamar ficção, ou num contexto em que chamamos de não ficção. Para mim essas coisas estão sempre muito misturadas. A literatura que eu produzo é sempre híbrida e contida de prosa e poesia, de não ficção e ficção. Nas minhas vertentes essas coisas se misturam e são a mesma coisa sempre, variando nas formas como a água varia, nas várias realidades em que ela pode compor, como já dissemos aqui, mas sempre a mesma e única coisa, reunida coisa. Mas o ritmo sempre foi importante para mim, e nesse livro a escrita é quase uma partitura de uma rítmica, de um tambor batendo seus toques, seus sons, seus timbres, seu couro, sua madeira, seu ferro, para as águas, principalmente as águas marinhas, salgadas, principalmente as águas do mar, que a propósito, já nem precisava dizer, mas na minha visão, na visão do livro, não é um mar masculino, mas sim um mar feminino, a mar. Portanto, a escrita toda é codificada também nessa perspectiva de uma partitura, como se quem tivesse escrito o livro não fosse a palavra em si, mas o tambor, ou melhor, não fosse a caneta, o teclado, mas fosse o tambor, não fosse a mão operando um lápis, um grafite, mas a mão operando uma pele de tambor, uma mão que batuca. O livro tem essa codificação, essa musicalidade, os pulsos, as frases, são construções que se inspiram nos toques de tambor, bebem nessa fonte dos ritmos, dos ciclos. E para escrever esse livro eu dediquei tempo para bater o tambor, tanto quanto ou mais o tempo dedicado para o ato formal da escrita, habitual de sentar e escrever algo. Então é um livro que não foi exatamente escrito, ele foi batucado. E isso fortalece a rítmica do livro e sinto que se expressa e fica perceptível na leitura das pessoas à medida em que esse encontro vai se fazendo no caminho. Então é isso, são essas 17 histórias reunidas num trabalho que tem também uma atenção muito especial com a sua estética, o seu visual,
O projeto gráfico foi feito em parceria com Ana Muriel, Aninha, minha irmã querida, muito familiar desses conceitos todos. A gente desenvolveu juntos a ideia toda da capa, das aberturas de cada conto, das transições, das tipografias. É um livro com uma capa em papel perolado. Todo o conceito do livro, o livro inteiro surge dessa fonte de água e caminha para esse mar, para essa foz. Cada detalhe do livro carrega isso. Um trabalho que já me rendeu muitas experiências maravilhosas. Eu pude circular com esse livro na companhia de batuqueiros irmãos, de ogãs, fazendo o encontro do texto com o tambor mais uma vez, o tambor se unindo ao texto, o texto intervindo nas frases do tambor, como se a leitura fosse um próprio toque, como se o livro em si fosse de fato um tambor, fechando uma tríade de tambores, né? Sendo 2 tambores e o livro. Uma experiência musical, literária fortíssima, uma experimentação que nasceu em mim, dessas inspirações todas, e que a gente pôde circular por alguns lugares aqui, sobretudo do estado de São Paulo. E tantas outras experiências de contação de histórias, de oficinas, de leituras do texto presente na oralidade, no campo quase da performance, da interpretação cênica, e também no campo mais diretamente literário, e várias outras formas de hibridismos. Destacando aqui que ele começou já um processo de navegação, um processo de rompimento de barragens e fronteiras, um processo de pontes e travessias e de cheganças além mar. E nisso o primeiro ponto de aporte foi a Itália. Ele chegou até a Itália nas mãos de um tradutor querido chamado Giacomo Falcone, hoje um grande irmão, que traduziu para uma revista italiana o primeiro conto do livro, e fica aqui um sonho de que o livro todo seja traduzido e lançado por lá, assim como que ele seja traduzido para outras tantas línguas e possa navegar por esse mundo, porque eu tenho certeza de que esse livro não é uma produção minha. Esse livro é uma produção humana, muito carregado de importâncias humanas, de perspectivas humanas que precisam ser assumidas, que precisam ser alcançadas pelo maior número de nós, pessoas humanas, que precisamos acender os nossos sentidos para detalhes fundamentais para os nossos processos de existência, de resistência na Terra, para os nossos processos de harmonização com o estar aqui e com o devir planetário, né? A forma como a espécie humana, sendo essa espécie talvez privilegiada na sua inteligência e capacidade e todas as potências humanas, né? Como a gente nessa condição colabora por essa raça única que formamos, essa família que devemos conformar, e também como contribuímos assim, reunidos numa grande coletividade, não só pelos nossos processos civilizatórios, né, sociais, mas também para os processos da vida no mundo, das outras espécies, animais, vegetais, minerais, toda forma de vida e energia que pulse nesse mundo. É isso.